Bom, pessoal, depois de algum tempo aqui sem fazer vídeo, né? Vamos aqui para a resolução de 4 questões sobre Nietzsche. Atualmente eu não tenho tido muito tempo para fazer esses vídeos, não, mas vamos ver com a minha nova situação de vida como eu posso fazer. Mas de hoje está aqui, ou seja, né? Vai ajudar vocês bastante em questões sobre Nietzsche. E nós vamos resolver 4 questões, começando por essa aqui do Enem. A gente tem o seguinte: questão 1. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em insuportável ou inelutável, e ainda mais dissimulá-lo, mas amá-lo. Então, aqui falando sobre o amor fati e pede, né, dentro das características da filosofia de Nietzsche, o seguinte: essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que, então, o amor fati é o quê? É um amor à terra, aos valores do mundo, ao bem-estar, ao se colocar mediante as dificuldades. Então, quando ele faz um elogio a esse amor fati, ele está criticando a cultura cristã. E aí, a gente tem no que ele critica, né? O que ele critica dessa tradição cristã? Letra A. Combate as práticas sociais de cunho afetivo. B. Impede o avanço científico no contexto moderno. C. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. D. Condena os modelos filosóficos da antiguidade. Letra E. Consagra a realização humana ao campo transcendental. Então, aqui, o que Nietzsche critica, né, ao elogiar o amor fati, essa ideia da civilização cristã de que o bem-estar, a felicidade plena, a realização dos desejos se encontra num campo transcendental. No campo, no caso, é o que os cristãos chamam de paraíso. Então, para ele, isso é altamente criticável. Porque para ele, a ideia de sofrer na Terra para ter um bem maior, que é a salvação, o paraíso, para ele isso aqui era abominável. O ser humano deveria amar a Terra e os valores terrestres mesmo. Então, a crítica à tradição cristã é essa ideia, a ideia da tradição cristã que consagra a realização humana ao campo transcendental. Deixe vossos likes aí, gente. Depois de algum tempo, acho que eu mereço, né? Bom, vamos para a questão 2 aqui, sobre Nietzsche também. Universidade Federal de Uberlândia. Friedrich Nietzsche opõe a moral tradicional, herdeira do pensamento socrático platônico e da religião judaica cristã, a transvaloração de todos os valores. Conforme Aranha e Arruda, ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração de todos os valores. Denuncia a falsa moral, decadente, de rebanho, de escravos, cujos valores seriam a bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo. Desta forma, opõe a moral do escravo, a moral do senhor, à nova moral. Assinale a alternativa que contém a descrição da moral do senhor para Nietzsche. Letra A. É caracterizada pelo ódio aos instintos e negação da alegria. Letra B. É caracterizada pelo apego pela religião e valores pós-vida. C. É transcendental. Seus valores estão no além-mundo. D. É negativa, baseada na negação dos instintos vitais. Letra E. É positiva, baseada no sim à vida. Então, para ele, a moral criticável é a moral da humildade, da piedade, do amor ao próximo, dessa negação dos instintos vitais. Então, isso ele critica, porque ele quer uma moral, a chamada moral do Senhor, uma moral forte. Presta atenção, Nietzsche não é favorável à escravidão. Quando ele fala moral do Senhor, é a moral da força, do bem-estar, da afirmação da vida. Então, logo, para Nietzsche, essa moral do Senhor ela é positiva. Por quê? Porque ela não nega os instintos da vida, não nega o aqui e agora, muito pelo contrário. Procura vivê-lo da melhor maneira possível. Procura vivê-lo com o que ele chama ali do chamado princípio dionisíaco, que é um princípio do deus Dionísio, que para ele é o mais original,
E esse sim, ele é baseado na festa, na embriaguez, na entrega desses valores do mundo, mas é de encarar uma vida forte, uma filosofia positiva. E quando fala de Deus dionisíaco, né, não associa que Nietzsche, então, é favorável que todo mundo se embriague, muito pelo contrário. Nietzsche nem bebia e para ele a bebida era um tipo de refúgio errado, porque não oferecia solução para os problemas que você tem de encarar. Então, para ele, um cristão, uma pessoa que se refugia na bebida ou na droga, elas fazem a mesma coisa, elas não encaram os problemas de frente, elas não se tornam melhor com o problema. Eles acabam procurando linhas, rotas de fuga para negar a própria vida ou colocar os seus problemas em alguma coisa. Na questão 3 a gente tem o seguinte: Nietzsche celebrizou-se e tornou até venerado por muitos por haver filosofado, no dizer comum, a golpes de martelo, uma vez que realizou críticas radicais à filosofia de tradição socrático-platônica, ao cristianismo, inclusive à ciência. Nietzsche desferiu golpes impiedosos a essas categorias da cultura ocidental. Por quê? Então, ele criticou Sócrates, no caso, Sócrates, Platão, a vertente grega da filosofia, ao cristianismo e até à ciência. Para ele também, essa divinização da ciência, como os positivistas ali do século XIX, do século de Nietzsche pregava, estava errado. Para ele, o que torna o ser humano mais autêntico não é a ciência, que é importante, mas para ele, o que torna o ser humano mais autêntico é a arte. Segundo Nietzsche, a vida sem a arte seria um erro. Então, por quê? Letra A. Desarticularam a moral histórica, impedindo a vontade de potência subjetiva no Ocidente. B. Desmotivaram a vontade de potência humana, conforme paradigmas da filosofia e da ciência. C. Impuseram uma moral de rebanho, capaz de atrofiar a vontade de potência dos indivíduos. D. Determinaram a morte de Deus, privando-se da competência de arrebanhar os homens. E letra E. Preservaram a tradição, atrofiando, consequentemente, a possibilidade de atualização de uma moral universal. Então, nesse caso, para ele, o platonismo, a ciência e o cristianismo, letra C, impuseram uma moral de rebanho, ou seja, aquela que você só obedece, aquela que você perde a sua vontade mediante a uma força maior, uma força criadora. Então, essa é a chamada moral de rebanho para Nietzsche. E isso ele critica. O que é a vontade de potência? Aquela vontade de você se colocar no mundo. Quer fazer uma coisa, pega e faça. Livre das amarras da religião, da ciência ou de qualquer outra coisa mais. Lembre-se sempre, tá? Eu estou falando isso aqui segundo a filosofia de Nietzsche. Isso não reflete a minha opinião. Isso aqui eu estou explicando o que ele nos fala. E aí, para nós fecharmos, vamos ver se gravamos vídeos com alguma frequência, pelo menos das segundas-feiras. A gente tem uma questão que nos diz o seguinte: Unimontes. O pensamento de Nietzsche orienta-se no sentido de recuperar as forças inconscientes, vitais, instintivas, subjugadas pela razão durante séculos. Para tanto, critica Sócrates por ter encaminhado pela primeira vez a reflexão moral em direção ao controle racional das paixões. Nietzsche faz uma crítica à tradição moral desenvolvida pelo Ocidente. Marque a alternativa que indica as obras que melhor representam a crítica nietzschiana. Então, letra A, Para Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, República. B, Para Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos. C, Leviatã, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos. Letra D, Microfísica do Poder, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos. Então, nesse caso, só contém obras de Nietzsche e que ele faz essas críticas, né? Nietzsche não é crítica, são críticas no plural. É a letra B. Para Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos. Então essa é a letra B e são algumas das obras de Nietzsche. Bom, pessoal, é isso. Até
o próximo videozinho aqui de 10 minutos, e valeu demais. Deixe comentários e dúvidas aí, por favor. Até o próximo.